Boa noite, irmãos, graça e paz. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês num texto bastante conhecido, que é o Salmo 23. Salmo de número 23, talvez um dos salmos mais conhecidos dentre os cristãos. E continuando a nossa série de sermões, que falam justamente sobre os nomes de Deus, hoje a gente vai meditar sobre o Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. O texto diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Inicialmente, quando eu vi que eu estava na escala e ia pregar sobre o Salmo de número 23, eu pensei, meu Deus, meio difícil, né? Um dos salmos mais conhecidos de todos os cristãos. O que eu vou trazer de palavra, né? E à medida que eu fui estudando e meditando no texto, eu percebi que o Salmo de 23 ele é riquíssimo. E a compreensão que eu tinha sobre esse salmo ainda era muito superficial. De fato, trata-se de um salmo muito conhecido. No passado era muito comum que a gente entrasse nas casas e visse pelo menos um panozinho de prato escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou às vezes num carro tinha aquele adesivo que via no vidro de trás: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E por ser um salmo muito conhecido, às vezes ele é muito mal interpretado. Muita gente pensa que o texto, ao dizer que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará, pensa que isso daqui é um triunfalismo no sentido de que Deus vai te dar absolutamente tudo aquilo que você quer, porque nada pode te faltar. Não pode te faltar dinheiro na sua conta bancária, não pode te faltar uma boa roupa para vestir, não pode te faltar uma boa comida para você comer, porque o Senhor, Ele é o seu pastor, e nada pode te faltar. E isso é uma compreensão errada do texto, e o meu desejo aqui é que a gente, à medida que for meditando ao longo dele, a gente possa de fato ter uma compreensão correta sobre o que o salmista tinha aqui em mente ao dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Contudo, antes a gente precisa entender um pouquinho do contexto. Esse daqui é um salmo que foi escrito por Davi, muita gente sabe disso, e ele foi escrito mais ou menos entre 1010 e 970 a.C., durante o reinado de Davi. Não se sabe precisamente quando o salmo foi escrito, mas pelo contexto dele e pelo teor do que o salmista trata aqui, existe de fato uma perspectiva de que Davi ele vivia um momento do seu reinado e num momento de relativa paz e estabilidade. Quando a gente vê o salmo e a linguagem que o salmista coloca aqui, a gente depreende que existia de fato um momento de paz, de estabilidade no reinado de Davi. Contudo, isso daqui não significava que Davi não tivesse a perspectiva de que sofrimentos futuros poderiam acontecer. E a gente vê claramente o salmista tratando aqui do Senhor e da sua confiança no Senhor. Eu gosto muito do John Piper, que ele traz a perspectiva da graça futura. E a graça futura, a perspectiva de que o Senhor estará comigo no dia de amanhã, ela é baseada na graça passada. E Davi certamente, ao olhar para trás e olhar toda a obra de Deus na sua vida, podia falar: eu confio no Senhor. O Senhor, Ele é o meu pastor. E independente do que o futuro me trouxer, nada me faltará, porque eu sei em quem eu creio. Eu sei que o Senhor, Ele é o pastor da minha alma. Então, essa perspectiva da graça futura, ela é fundamental. Certamente, quando a gente olha para a nossa vida e olha para o passado, a gente pode identificar diversas circunstâncias em que o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos guiou, o Senhor nos abençoou. O que nos faz pensar que Ele não continuará fazendo isso no dia de amanhã?
A perspectiva do salmista aqui é de confiança. É uma perspectiva de colocar a sua expectativa e a sua fé no Senhor diante de tudo aquilo que Ele já fez. A gente vê que o salmista aqui, ele tem uma perspectiva muito pessoal na escrita do Salmo. É interessante que ele mescla um pouquinho a linguagem, e se vocês observarem bem, do verso 1 ao verso 3, ele fala do Senhor em terceira pessoa. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E no verso 4 e 5, você vê que a perspectiva muda. E o salmista aqui não está mais falando em terceira pessoa, mas está se dirigindo diretamente ao Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Isso daqui é fantástico para a compreensão do texto bíblico, porque o salmista Davi, ele não fala somente de Deus, ele também fala com Deus. Na nossa vida, muitas vezes, a gente, por ler a Bíblia, por ter uma compreensão teológica de determinados aspectos bíblicos, a gente fala de Deus, mas não falamos com Deus. E isso é incoerente, porque se eu falo de Deus e das suas obras, por que eu não tenho um relacionamento com o Senhor? Por que eu não falo com o Senhor? Por que eu não gasto tempo em oração, dedicando de fato a minha vida ao Senhor e a um relacionamento pessoal com Ele? Isso é incoerente. Muita gente aí tem falado de Deus, mas não tem falado com Deus. E é fundamental, irmãos, que a semelhança do salmista Davi, a gente não só fale de Deus, mas a gente também fale com Deus. Que a gente gaste tempo, que a gente gaste de fato a nossa energia orando ao Senhor, falando ao Senhor, construindo um relacionamento pessoal com o Senhor, porque isso é fundamental para o nosso amadurecimento. Eu gosto muito da perspectiva de Jó. Quando a gente olha Jó, e depois de tudo que ele passou, e ele chega no finalzinho do seu livro, ele fala: antes eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó conhecia o Senhor só de ouvir falar. E provavelmente, quando a gente olha toda a sua escrita, ele também falava de Deus. Mas totalmente diferente é quando ele fala: agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho um relacionamento próximo, íntimo com o Senhor, porque agora eu te conheço de verdade. É fundamental, irmãos, que a gente não somente fale do Senhor, mas que a gente também fale com o Senhor. Com isso, a gente vê que o salmista aqui, e a riqueza de detalhes que ele traz, reflete em muito a sua experiência pessoal anterior. Davi, como a gente sabe, lendo o texto de 1 Samuel, ele também era um pastor de ovelhas. A gente vê quando Davi é ungido rei sobre Israel, que o profeta Samuel é enviado para a casa de Jessé para ungir Davi como rei, todos os seus irmãos passam à frente. Samuel tinha a perspectiva de que aqueles que eram formosos, opa, esse daqui é o que o Senhor vai ungir como rei. E Deus fala: olha, eu não olho a aparência, eu olho o coração. E aí, ao fim de passar todos os irmãos de Davi, Samuel vira para Jessé e fala: tem algum outro? Ah, tem um que está lá no campo, trabalhando, pastoreando as minhas ovelhas. Então mande chamá-lo, porque esse é o que vai ser ungido rei sobre Israel. Então Samuel, de fato, unge ali Davi como rei. É interessante que Davi estava no campo trabalhando. Trabalhar com ovelhas dá trabalho, dá muito trabalho. E os pastores da nossa igreja que o digam, né? Lidar com ovelhas, principalmente ovelhas do Senhor, que não são dos pastores da igreja, dá muito trabalho. E Davi estava trabalhando, né? Enquanto todos os outros irmãos estavam disponíveis para serem apresentados diante de Samuel, Davi estava no campo trabalhando. Isso é muito interessante, porque traz uma perspectiva aqui, justamente que Deus, ao cuidar das suas ovelhas, Ele também trabalha por nós. O seu cuidado é um cuidado ativo. O Senhor está trabalhando por nós. Isso é fundamental de entendermos. Quando a gente olha, então, 1 Samuel 17, que fala sobre aquela famosa história de Davi contra Golias,
a gente vê que quando Davi ele se apresenta para ir guerrear contra Golias, ele inicialmente é desprezado por Saul, pela sua juventude, e ele responde que teu servo, no verso 34, apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, isso é importante: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Davi aqui, literalmente, arriscou a sua vida em favor das suas ovelhas. Mas o nosso Senhor não somente arriscou a sua vida em nosso favor, Ele literalmente deu a sua vida em nosso favor. E é justamente com essa perspectiva que a gente caminha aqui pelo texto do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Quem é esse Senhor a quem Davi se refere? Quem é o Senhor que pastoreia o seu coração? Eu gosto muito de 1 Pedro 2,25, em que o apóstolo diz: porque antes estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Cristo. Cristo, ele é pastor e ele é bispo das nossas almas. É justamente o Senhor Jesus Cristo que é o nosso pastor, em quem nós colocamos a nossa fé, porque ele não somente arriscou a sua vida em nosso favor, como literalmente entregou a sua vida em nosso favor. Ele morreu em nosso lugar. Enquanto nós estávamos literalmente na boca do leão e do urso, o Senhor foi lá e nos tirou, e Ele mesmo se entregou ao leão e ao urso. Esse é o Senhor em quem nós confiamos. Esse é o nosso pastor. Jesus Cristo, o nosso pastor. Davi, ele prefigura Cristo. Quando a gente olha o Salmo 23 e olha a sua história como pastor, Davi nitidamente aponta para Cristo, o nosso Salvador, que se entregou e padeceu em nosso lugar. O Senhor é o meu pastor. E é muito importante a gente trazer aqui algumas perspectivas do Novo Testamento que retratam a figura de Jesus como pastor. A primeira delas está justamente na parábola da ovelha perdida, lá em Lucas, do capítulo 15, verso 1 ao 7, em que Jesus inicialmente ele é acusado ali pelos fariseus e os escribas de estarem comendo com os pecadores e com os publicanos. E Jesus ele propõe então uma parábola que fala justamente da ovelha perdida. E ele propõe o seguinte: quem dentre vós, que tendo 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perde? É interessante que a figura que Jesus traz aqui em Lucas 15, o pastor, ao encontrar essa ovelha, ele se enche de alegria dessa ovelha desgarrada que estava perdida, coloca-a sobre os ombros e vai exultando para casa. A sua alegria é tão grande que ele chama outros amigos para se confraternizar, porque aquela ovelha que estava perdida foi encontrada. Não estava morta, mas foi restaurada. Isso daqui é fantástico. Quando a gente vê Cristo, ele literalmente é capaz de deixar as 99 no deserto e ir atrás daquela perdida. E, irmãos, nós somos a ovelha perdida. Todos aqui é essa ovelha que se perdeu e que o Senhor ativamente vai atrás para resgatar. Isso é fantástico. O Senhor é quem toma ação para nos salvar, e não o contrário, porque em mim não há bem algum, mas porque Ele é o pastor, Ele vai atrás e restaura. Que incrível, irmãos, que incrível. Quando a gente olha Efésios 2, eu sempre cito esse texto, é muito legal. O verso 4, salvo engano, diz: mas Deus, o agente é Deus, sendo rico em misericórdia, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A ação, o agente é o Senhor, e não eu.
Não sou eu, a ovelha perdida, que volto para o meu Senhor. É o Senhor que vai atrás e me restaura. Isso é fantástico, irmãos. Esse é o pastor que pastoreia o meu coração, que deve pastorear também o teu coração. Jesus também traz, em João 10, o pastor leu aqui na abertura do culto, a parábola do bom pastor. Essa parábola também é fantástica para retratar quem é o nosso Senhor. E a história aqui do bom pastor começa justamente pela figura do aprisco. E é muito interessante quando a gente olha um pouquinho da cultura ali de Israel e o que era exatamente o aprisco. Existia, de fato, no passado, muitos pastores de ovelhas, e normalmente eles ficavam em regiões áridas, regiões desérticas, e eles colocavam literalmente pedras que formavam uma pequena muretinha de uma altura de 1,5 m, mais ou menos, e em que as ovelhas eram colocadas lá para passar a noite. E isso era o aprisco. Normalmente eles colocavam também sobre essa muretinha, porque a altura era baixa, alguns galhos ali espinhosos, que era para evitar justamente de predadores irem e tomarem as ovelhas, ou até mesmo de ladrões irem e roubarem essas ovelhas. E é interessante que na cultura existia a entrada do aprisco, que é essa muretinha de pedra. E o pastor literalmente dormia na porta do aprisco. E aí você entende o que Jesus fala: eu sou a porta do aprisco. Ele é o pastor que dorme na porta. Todo aquele que entra, a não ser pela porta, é ladrão e salteador, que vem roubar as ovelhas. Mas as ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem e acham a pastagem. Esse é o bom pastor. Cristo, ele é a porta. Cristo, ele é a porta do aprisco. A porta representa a salvação. O verso 9 de João 10 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. A porta representa a salvação. E não somente isso, mas a gente vê que o bom pastor, ele não somente é a porta para a salvação, como ele também dá a vida pelas suas ovelhas. Ele fala no verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele é diferente do mercenário, que não tem cuidado com a ovelha, e nem mesmo do empregado, que ao chegar algum predador, ele simplesmente corre porque a ovelha não é dele. Não, o bom pastor fica até o fim e dá a vida pelas ovelhas. Cristo, ele é a nossa salvação, porque ele mesmo dá a vida pelas suas ovelhas. O verso 1 ainda do Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O nada me faltará aqui, se a gente olhar propriamente a construção do texto no original, a tradução mais literal seria algo do tipo: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. É interessante porque essa perspectiva aqui muda um pouquinho de como a gente interpreta o texto. O fato do Senhor ser o meu pastor me dá a confiança de que eu não vou ter falta de nada, porque eu sei quem é o meu pastor. E o restante do Salmo deixa isso muito claro. Por quê eu não vou ter falta de nada? Por que eu não vou sentir a ausência de nada na minha vida? Porque o Senhor é o meu pastor. E a primeira coisa que a gente vê é que, em primeiro lugar, eu não terei falta de nada, porque o Senhor supre as minhas necessidades. O Senhor supre as nossas necessidades. Olha o verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. É muito interessante quando a gente olha isso daqui, porque literalmente o Senhor está aqui, o pastor, levando as ovelhas para um lugar em que elas podiam se alimentar, pastos verdejantes, e onde ela podia também se hidratar, águas de descanso. E a figura da ovelha aqui é muito interessante, irmãos, porque quando a gente vê como que uma ovelha se comporta diante de águas que são torrenciais, ela simplesmente apavora e ela é capaz de estar do lado de um riacho com um fluxo enorme de água e ela simplesmente padecer de sede porque ela tem medo de se aproximar dali. E o texto traz a figura de águas de descanso, em que a ovelha tranquilamente vai poder ir lá e beber da água. Isso é muito interessante. Em lugares em que você tem um fluxo muito grande de água, os pastores normalmente pegam um canteiro
e dão literalmente água na boca da ovelha, para que ela não padeça de sede do lado do riacho. Isso é muito interessante. A figura que Davi traz aqui mostra o conhecimento aprofundado dele sobre o comportamento da ovelha. A ovelha, para se hidratar, ela precisa estar num lugar de águas de descanso. O texto fala aqui sobre pastos verdejantes também. A gente normalmente pensa em pastos verdejantes com aquelas figuras, sabe, dos Alpes suíços, que você tem as montanhas lindas por detrás e um pasto verdinho, com uma casinha ali do lado, pasto verdejante. Que lugar bom para a ovelha, né? Mas no contexto aqui específico, a gente está falando de deserto, de um clima árido. E normalmente os pastos verdejantes eram lugares em que existia muita devassidão, muita seca, mas alguns lugares em que as ovelhas podiam ir lá e se alimentar. Deus, ele supre as nossas necessidades, assim como o pastor leva a ovelha, tanto para se alimentar como para se hidratar. Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Uma outra tradução diz que por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus, Ele suprirá cada uma de nossas necessidades. Deus, em Cristo Jesus, nos supre todas as nossas necessidades, irmãos. E a gente está falando de necessidade. Ah, não, necessito de uma Ferrari. Não necessita, não. Deus, ele te dá aquilo que você precisa. Muitas vezes não é aquilo que você quer, mas é aquilo que você precisa. Ah, Senhor, mas eu não quero isso. Mas é o que você precisa. Trabalhe o contentamento no seu coração. O Senhor, ele é o seu pastor. E tudo aquilo que você precisar e que estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele vai conceder. Porque Ele cuida de cada uma das nossas necessidades, de cada aspecto da nossa vida. Quando a gente olha o Sermão do Monte e a gente vê Jesus falando sobre ansiedade, e gente que está preocupado com o que comer, com o que vestir, o princípio bíblico é: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas com as quais você está se preocupando, que é o que você precisa, vos serão acrescentadas. Deus sabe aquilo que você precisa. E Deus supre as suas necessidades, aquilo que de fato você precisa e que está alinhado à vontade de Deus. Isso é fantástico, irmãos. O nosso pastor cuida de cada necessidade das nossas vidas. E como não confiar nesse pastor, que cuida tão mansamente, tão amorosamente de nós? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O segundo motivo pelo qual não vou ter falta de nada é porque o Senhor nos guia no caminho da justiça. Olha o verso 3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor, ele nos guia no caminho da justiça. Ele não somente cuida das nossas necessidades, como ele nos guia no caminho da justiça. O texto aqui fala sobre refrigera minha alma. Mas se a gente olhar o texto hebraico no original, a raiz da palavra aqui normalmente significa retornar, voltar, trazer de volta, renovar, reparar, devolver, todos no sentido de reparar ou restaurar ao estado original. Refrigera minha alma poderia ser literalmente traduzido como restaura-me a alma. O Senhor, Ele não cuida somente das nossas necessidades físicas, como Ele também cuida da nossa alma. Ele restaura a nossa alma. Ele cuida do nosso espírito. Ele nos guia pelas veredas da justiça. Isso é fantástico, irmãos. Como não confiar nesse pastor, que não somente cuida daquilo que eu preciso, como Ele também cuida do que eu mais preciso, que é de uma vida espiritual. A gente vê no contexto bíblico que o homem natural ele é morto, mas o Senhor restaura a alma desse morto e dá vida e vida em abundância. Que fantástico, irmãos, esse pastor em quem confiamos. A gente vê que Deus ele nos guia pelas veredas da justiça. E é interessante que Ele é quem guia, porque o interesse é dele.
Quando a gente olha 1 Tessalonicenses 5, 24, o texto diz: fiel que vos chama, o qual também o fará. A justiça não é porque eu ando por minha vontade na justiça. Não, eu tenho um guia que me arrasta pelo caminho da justiça, o qual também fará. Ele não somente me chama, como ele faz questão e certeza de me levar pelo caminho da justiça. Ele me arrasta atrás do exemplo de Cristo, me conformando à imagem do seu Filho dia após dia. Esse é o pastor em quem confiamos. O Senhor que nos guia pelo caminho da justiça. E Ele faz isso por amor ao seu próprio nome. Salmo 31, 3 diz: porque Tu és, Senhor, a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Por causa do Teu nome, Senhor, porque você não pode negar a si mesmo. Por causa do Teu nome, o Senhor me arrasta, o Senhor me guia pelo caminho da justiça. Esse é o pastor em quem nós confiamos. Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, Ele certamente, irmãos, há de completar até o dia de Cristo, por amor ao seu próprio nome. Se Ele começou alguma obra na sua vida, se Ele te justificou, você pode ter certeza que até o dia de Cristo Ele vai te santificar por completo. Ele vai te arrastar pelo caminho da justiça, porque Ele vai completar a sua obra. Paulo estava muito certo disso. Ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, Ele certamente vai completar até o dia de Cristo. E a gente vê também, nos versos 4 e 5, que o Senhor, Ele é o meu pastor e de nada terei falta, porque Ele nos protege e Ele nos guarda. Olha o texto do verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consola. Verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Senhor, Ele nos protege e nos guarda. O vale da sombra da morte, quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei surpreso. Existe uma probabilidade muito grande dele literalmente ser um vale que existia ali em Israel. Existia um vale que saía de Jerusalém, ia lá para na Cisjordânia, que o nome dele, Wadi Kelt. E ele era literalmente um vale em que você tinha um caminho bem curto e estreito pelo qual as ovelhas andavam, e logo embaixo você tinha uma altura muito grande e um rio que transcorria ali até a Cisjordânia, de Jerusalém a Cisjordânia. E aí a gente vê que o Senhor, Ele guia as ovelhas no vale da sombra da morte. E se vocês pesquisarem no Google e verem, o caminho era muito estreito. E o risco da ovelha cair ali e, consequentemente, morrer era muito grande. E era necessário que os pastores de ovelha, ao andar pelo vale da sombra da morte, esse vale que eu acabei de mencionar, eles utilizavam tanto o bordão, quanto também o seu cajado para guiar as ovelhas. O bordão, normalmente era utilizado para afastar predadores que porventura viessem no caminho das ovelhas, e o cajado era justamente para trazer a ovelha para perto do pastor, para que ela não caísse e perdesse a sua vida. E isso é fantástico quando a gente olha, por analogia, o cuidado de Deus conosco, porque o Senhor, Ele nos guarda e Ele nos protege. Muitas vezes Ele utiliza o bordão para nos disciplinar, e usa o seu cajado para nos trazer contra a nossa vontade para perto dele, para que a gente não se perca. Isso é amor. Muitas vezes a gente está querendo andar como uma ovelha desgarrada, querendo andar literalmente para cair no vale, e o Senhor, utilizando literalmente a sua força e o seu poder, nos traz para perto de si, para que a gente não se perca. Isso é amor. Isso é cuidado de Deus. Ele nos protege e nos guarda. E a gente vê que no verso 5, a figura que ele traz aqui é a figura de um banquete. E ele fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários.
A figura aqui é como se você tivesse um banquete em que você tivesse uma fartura de comida. E, novamente, isso daqui demonstra a provisão de Deus. Mas é interessante que o salmista ele coloca aqui: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Você não vê Davi aqui preocupado com seus adversários, falando: Senhor, me esconda dos meus adversários, eu não quero vê-los. Senhor, daquela pessoa não. Pelo contrário: Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor me protege e me guarda. Eu sei que eu posso tranquilamente sentar no banquete, nessa festa, na presença dos meus adversários, que absolutamente nada me acontecerá. E é interessante que o texto não para aí. Ele fala: unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso daqui era algo que culturalmente aqui na época em que Davi escrevia, e que a gente vê também nos dias de Jesus, acontecia em celebrações e festas, em que você tinha uma pessoa ilustre na festa, que era convidada a participar ali daquele banquete, e a pessoa que era ilustre tinha, de fato, a sua cabeça ungida com óleo. E o texto fala que esse óleo é tão abundante que transborda o cálice que está aqui por debaixo. Quando a gente olha, por exemplo, lá em Mateus 26, a gente vê que Jesus, pouco antes da sua crucificação, ele foi ungido de forma semelhante. Teve a sua cabeça ungida. E o texto diz justamente sobre a mulher que traz um vaso de alabastro, cheio de bálsamo. E o texto diz que se trata de um bálsamo muito precioso. E ela então despeja aquilo dali sobre a cabeça de Jesus, e os discípulos passam a repreendê-la falando: seria muito melhor se você tivesse pegado esse bálsamo, vendido e dado aos pobres. Ao que Jesus responde: os pobres você tem para sempre com vocês. Eu não. Jesus estava prestes a ser crucificado. E o texto deixa claro que essa mulher estava preparando Jesus, de fato, para o sepultamento, para a sua morte. Jesus, ele era o ilustríssimo convidado em Betânia. Isso daqui era um costume da época. E a gente olha aqui no Salmo que Davi, ele pode se assentar tranquilamente na frente dos seus inimigos. E como um convidado ilustre, ter a sua cabeça ungida, porque o seu pastor o guarda e o protege. O seu pastor foi quem convidou para a festa. E ele não vai deixar que absolutamente nenhum mal aconteça com Davi. Isso é fantástico. O Senhor, ele nos guarda e nos protege. João 17, verso 15 até o 17 diz: não peço, na oração de Jesus, que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Na oração sacerdotal aqui de Jesus, o desejo dele e o pedido ao Pai é que o Senhor não os livre, os discípulos, do mundo, mas que os guarde do mal. O nosso pastor nos guarda do mal. E muitas vezes a gente anda temeroso, a gente anda com medo, a gente anda preocupado, a gente tem medo das pessoas, é aquela pessoa do trabalho que está perseguindo, é aquele familiar que está te caluniando, e a gente anda com medo. O salmista aqui, ele sabe quem é o seu pastor. Ele fala: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, porque Ele também me guarda e me protege do mal. E diante disso, irmãos, com um pastor como esse, que vai atrás do pecador, que é a nossa salvação, porque dá a vida pelas suas ovelhas, que supre as nossas necessidades, que nos guia no caminho da justiça, que nos protege e nos guarda, não tem como chegar em outra conclusão que não a do verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu sei quem é o meu pastor. Ele me guarda, Ele me protege, Ele supre as minhas necessidades, Ele literalmente dá a sua vida por mim. Eu sei em quem tenho crido. Eu não tenho dúvidas de que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E que alegria poder ter isso daqui. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que o Senhor aplique essa mensagem aos nossos corações.
que a gente, à semelhança do salmista, possa chegar a essa conclusão, que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e para todo sempre estaremos na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, te somos gratos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque, apesar de conhecermos o Salmo 23 há tantos anos, ainda assim, Pai, o Senhor utiliza ele para falar aos nossos corações. O Senhor falou a mim. E, Senhor, eu quero, a semelhança de Davi, confiar nesse pastor que acabamos de apresentar aqui. Que todos aqui, Pai, possam ser impactados por esse pastor que não somente cuida da gente, como supre todas as nossas necessidades, provê salvação para a gente, Pai, que nos protege e nos guarda. Senhor, que a gente possa confiar em Ti em todas as circunstâncias e que a nossa vida, Pai, possa ser para o louvor e para a Tua glória. É assim que oramos e gratos somos em nome de Jesus. Amém.